Pessoal, vamos iniciar mais uma aula agora para o sexto ano. Aula sobre expressões numéricas envolvendo operações estudadas. Esse conteúdo está nas páginas 66 e 67 do livro de matemática. Então, vamos lá. É importante observar alguns detalhes a respeito de expressões numéricas. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos duas expressões que aparentemente são iguais, mas que os resultados são diferentes. Então, observe. Aqui eu tenho 2 vezes, entre parênteses, tenho 10 mais 5. Essa outra expressão é 2 vezes 10 mais 5. Bem, quando você vai resolver uma expressão desse tipo, você tem que observar se existe número dentro do parênteses. Primeiro, se tem parênteses. Depois, o que é que está dentro do parênteses. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma expressão, uma adição que está dentro do parênteses. Você vai ter que resolver ele primeiro. Observando essas expressões, dizemos que elas são expressões numéricas porque são formadas por operações matemáticas, sendo que, para resolvê-las, devemos respeitar determinadas ordens. Então, aqui a gente tem essas duas expressões. Vamos ver como resolver. Que ordens são essas? Como já falei antes, né? Então, como resolver a expressão acima? Bem, aqui já está a resposta das expressões. A primeira aqui, que está em vermelho, 2 vezes 10 mais 5. Nós temos que, primeira coisa que você tem que resolver é o parêntese. Então, você repete o 2 vezes 10 mais 5 é 15. Aí é só resolver. 2 vezes 15, 30. Nessa expressãozinha aqui de cima, né, que eu repeti aqui embaixo, você vai resolver primeiro a multiplicação. Veja que a diferença dessa expressão para essa é o parêntese. Aqui existe um parêntese e aqui não tem parêntese. Os números são iguais e eu tenho multiplicação e adição. Do mesmo jeito aqui. A única diferença dessa expressão para essa é o parêntese. Então, a maneira de resolver é diferente. Você tem que resolver primeiro aqui o parêntese, como foi resolvido. E aqui, como não tem parêntese, você vai resolver primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 10 é 20. Então, como eu coloquei aqui, 2 vezes 10 é 20. Mais 5. 20 mais 5, 25. Então, algumas observações aqui que a gente tem que perceber. Quando uma expressão numérica tem parêntese, resolvemos primeiro as expressões que estão dentro do parêntese. Veja só, esse primeiro exemplo aqui, né? Exemplo 1. Veja que aqui é 15 dividido para 5 menos 2. Então, como existe um parêntese, eu vou ter que resolver isso primeiro. Então, o que eu faço com esse 15? Você repete o 15 e resolve essa continha. 5 menos 2, 3. Então, é isso que vai acontecer. O 15 foi repetido, repete a divisão, aí 5 menos 2, 3. Quanto é 15 dividido para 3? 5. Essa aqui é a resposta. Outro exemplo. Exemplo 2, nós temos outro parêntese, só que aqui tem uma potência. Aqui eu tenho esse parêntese elevado a um expoente 2, somado a 11. Então, você tem que resolver primeiro o parêntese. Aqui é 4 mais 6, 10, elevado a 2. Então, você tem 10 elevado a 2, mais 11. Aí, agora eu tenho uma potência e tenho uma adição. Você tem que resolver primeiro a potência, para depois resolver a adição. Então, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 mais 11, 111. Continuando, nós temos aqui a nossa segunda observação. A segunda observação diz o seguinte: nas expressões sem parêntese, efetuamos as operações obedecendo a seguinte ordem. Vamos trabalhar aqui com potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, quando você tiver uma expressão onde tenha essas 5 operações, você resolve primeiro a potência, depois multiplicação e divisão na ordem que aparecerem primeiro, e por último
é adição e subtração. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos 4 mais 2 vezes 5 menos 6 dividido por 2. Veja só, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro é potência, mas não tem potência aqui. Então, depois disso vem a multiplicação e a divisão. Então, eu vou ter que resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Então, você não pode somar 4 com 2. Por quê? Porque primeiro tem que ser a multiplicação e a divisão. Então, você vai repetir o 4, mais, multiplica 2 vezes 5, 10, menos, e divide 6 para 2. Então, a resposta é essa. 4 mais 2 vezes 5, 10, menos 6 dividido para 2, 3. Bem, agora eu tenho adição e subtração, agora é só resolver. 4 mais 10 é 14, 14 menos 3, 11. Essa aqui é a resposta. Segundo exemplo, veja só. Aqui a gente tem uma divisão, uma multiplicação e uma adição. O que é que você resolve primeiro? Divisão e multiplicação, na ordem que aparecer primeiro. Então, vou ter que fazer essa divisão primeiro, para depois multiplicar. Cuidado que não pode multiplicar primeiro. Você tem que fazer na ordem que aparecer as operações. Então, aqui é primeira divisão, depois vem multiplicação. Então, você resolve primeiro isso. Então, 20 dividido para 5 é 4. Então, você tem aqui 20 dividido para 5, 4. Aí, vezes 2, mais 1. Agora, você vai resolver a multiplicação. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Nosso terceiro exemplo. Aqui tem 15 mais 5 elevado a 2 menos 2 vezes 4. Então, olha que agora apareceu uma potenciação. Aí a gente já sabe que a primeira coisa que eu tenho que fazer é a potência. Então, eu vou repetir o 15, resolver a potência e repetir o menos e resolver a multiplicação. Então, essa potência é 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é o 5 repetido duas vezes. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 15 mais 5 elevado a 2 é 25, menos 4 vezes 2, 8. Agora, a gente vai somar e depois subtrair. Porque primeiro apareceu a soma e depois a subtração. Então, você soma 15 mais 25 dá 40. 40 menos 8, 32. Ok? Continuando aqui as nossas expressões. Em algumas expressões, além de parêntese, podem aparecer colchetes e chaves. Nesse caso, devemos seguir a ordem. Que ordem é essa? Parêntese em primeiro lugar, colchete em segundo lugar e chaves em terceiro lugar. Então, você tem que obedecer essa ordem. Lembre-se que nas operações matemáticas, a ordem que você tem que obedecer é potência, multiplicação e divisão, adição e subtração. Quando aparece algum sinal de agrupamento, aí você tem que obedecer essa ordem. Parêntese, colchete e chaves. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, veja esse primeiro exemplo. Aqui a gente tem chaves, colchete e parênteses. Então, você vai ter que obedecer essa ordem. Quando tiver chaves, parênteses, colchete, você tem que obedecer essa ordem. Então, em primeiro lugar, parêntese. Então, você vai olhando aqui e vê que tem um parêntese aqui. Na verdade, só tem um parêntese nessa continha. Então, vou resolver isso aqui. Muito fácil. 4 mais 1, 5. O resto, repete. Veja só. Repetiu 20, menos 6, mais, somou 4 mais 1, 5. Vezes 2, repete tudo. Pronto. Já eliminamos o parênteses. Agora nós vamos para os colchetes. Só tem um colchete. Aqui, dentro desse colchete, você está vendo que tem essas operações e esses números. Então, vamos ver que aqui tem um mais, vezes, mais e vezes. A gente já sabe que, em primeiro lugar, vem a multiplicação, depois é que a adição.
Então, eu vou ter que resolver primeiro essa multiplicação, depois essa multiplicação. Não posso somar aqui. Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, você vai repetir o 20, menos, repete o colchete, repete o 6 e multiplica 2 vezes 5 e multiplica 1 vezes 3. Então, fica assim. 20 menos, repete o 6, 5 vezes 2 é 10, mais 1 vezes 3 é 3. Pronto, agora a gente não eliminou o colchete ainda. Agora sim que nós vamos eliminar, né? Porque tinha algumas operações a fazer. Então agora sim, eu posso somar o que está dentro do colchete, porque só tem adição agora. 6 mais 10, 16, 16 mais 3, 19. Então é isso que nós vamos fazer. A gente repetiu a chave, o 20, o menos. Isso dá 19, e agora 20 menos 19 é 1. Esse é um exemplo bem simples, né? Então vamos ver o segundo exemplo. Aqui a gente tem um 2, aí tem uma chave, uma potência, menos, aí tem o parênteses. A gente já sabe que em primeiro lugar o parênteses, então o resto repete. Vamos resolver o parênteses. Dentro do parêntese a gente tem uma potência e uma adição. Então resolve primeiro a potência, depois é que soma. A gente repetiu 2, mais, repete, repetiu. Aí 3 elevado a 0 é igual a 1, né? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Mais 5, repete esse, repete. O que a gente fez aqui, na verdade, foi resolver essa continha aqui, né? Aí, agora, vamos eliminar o parêntese. Por quê? Porque aqui eu tenho uma adição ainda para resolver. 1 mais 5 é 6. A gente já sabe que o resultado vai ser bem fácil de encontrar, né? Então, olha, repetindo tudo isso aqui, veja que aqui a gente somou 1 mais 5, 6, dividido para 2, e o resto tudo repetido. Agora o que a gente vai fazer? Já eliminamos o parêntese? Sim. Agora vamos para os colchetes. Só tem um colchete aqui, que é essa operação, 6 dividido para 2. Então vamos resolver. O resto repete. Então, repetindo, eu resolvi logo essa potência porque não tinha necessidade de continuar com ela aqui, porque ela não está atrapalhando nenhuma outra continha. Então posso resolver. 2 elevado a 5 é repetir o 2 5 vezes. Então você vai fazer a conta. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 16, 16 vezes 2 32. Aí repete o menos. 6 dividido para 2 é 3, menos 1 elevado a 2 é 1, vezes 5. Agora vamos resolver a chave. O que tem dentro da chave? Nós temos subtrações dentro da chave. Então repete o 2 e faz a conta. 32 menos 3 dá 29, 29 menos 1, 28, vezes 5. Aí agora nós temos uma adição e uma multiplicação. O que é que se resolve primeiro? Já sabe que entre adição e a multiplicação resolve primeiro. Então você repete o 2, você não pode somar 2 com 28, porque primeiro é a multiplicação. Você repete o 2 e multiplica 28 por 5. Então repete o 2, mais multiplicando 28 por 5 dá 140. Somando 140 com 2 dá 142. Ok? Então é isso aí, a nossa continha bem simples. Agora finalmente vamos para a última questão, que é uma questãozinha da OBMAP. Então a nossa última questão é um problema da OBMAP, que diz o seguinte: podemos colocar de várias maneiras um par de parênteses na expressão 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6, como por exemplo, aí ó, o parêntese ele colocou aqui, ó, aqui nesse 2 até o 6. E também pode colocar um parêntese assim, certo? Como foi feito aqui. Bem, você pode botar um parêntese onde você quiser. Aqui. Bem, existem várias possibilidades de você colocar um parêntese, né? Então eu pergunto o seguinte: qual é o maior valor que se pode obter desse modo? Então você vai escolher onde colocar o parêntese nessa expressão aqui, de forma que você obtenha o maior valor possível.
é bom que você até dê uma pausa agora no vídeo, tente fazer você sozinho e depois olhe a solução, ok? Então você pausa o vídeo e responda sozinho, depois observe aqui. Então é o seguinte, veja só, observe essa expressão aqui que você vai encontrar facilmente onde colocar o parênteses, para dar o maior resultado possível, porque o que ele quer é o maior valor possível, né? Se você respondeu desse jeito aqui, você vai ver que não vai dar o maior valor possível. Por quê? Porque primeiro resolve o parênteses, né? Dentro do parênteses você tem uma multiplicação e uma adição. O que é que você resolve primeiro? Multiplicação. Então, 3 vezes 6 é 18. 18 mais 2 dá 20. Aí você vai ter 20 dividido para 20 é 1. É um número muito pequeno, né? Pode ser que seja o maior, mas eu duvido muito. Então, vamos para cá. Nesse outro, a gente tem o seguinte. 20 dividido. Aí, dentro do parêntese, você tem uma soma. Então, você vai resolver essa soma aqui. 2 mais 3 é 5. Então, ficou 20 dividido para 5 vezes 6. 20 dividido para 5 é 4. 4 vezes 6, 24. Então, já deu um valor maior que esse. Mas será que esse é o maior valor possível? Não. O maior valor possível vai ser o parêntese aqui, antes do 20, e depois do 3. Por quê? Porque todo valor que eu encontrar aqui, eu vou multiplicar por 6. O resultado vai ser um múltiplo de 6. Né? Vai ser um valor bem considerável. Então, vamos fazer a conta. Botando um parêntese aqui e outro aqui, o par de parêntese aqui, você vai ter o seguinte. 20 dividido para 2 é 10. 10 mais 3 é 13. 13 vezes 6 dá 78. Esse é o maior valor possível. O maior valor que você pode encontrar. 78. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vamos responder no nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado e até outra oportunidade.